Atado à vide estou, quão doce o fruto seu, é Cristo. Nós te damos graça essa manhã, Senhor, pela Tua palavra, que nos alimenta, que nos conforta, que nos direciona. Senhor, a nossa oração é que o Senhor venha revelar essa palavra para nós. Senhor, o Teu encargo sem Ti é vaidade. O Teu encargo e Tua palavra sem Ti, Senhor, é conhecimento que mata. Embora seja a Tua palavra, Senhor, mas sem Ti não temos proveito nenhum. Por isso, essa manhã nós Te pedimos que o Senhor opere com misericórdia, com graça, com luz, com amor, para que possamos entender com clareza aquilo que o Senhor quer nos falar. Senhor, muito obrigado. Nós repreendemos no Teu nome o inimigo, tudo aquilo que ele quiser fazer para atrapalhar a nossa comunhão. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor permite todas as coisas, exatamente para que a gente se volte para Ti e o Senhor aplique nele o que o Senhor já efetivou na cruz. Muito obrigado, Senhor. Livra-nos do mal. Senhor Jesus. Nós vimos lá em Gênesis, irmãos, que foi de lá que começou-se a invocar o nome do Senhor, né? A gente viu Gênesis 4 e 3 e 4, a gente vai ver todo o desenrolar da humanidade ali no capítulo 3 de Gênesis. Tudo que está escrito ali no capítulo 3 de Gênesis aplica para toda a humanidade. E ali no capítulo 4 tem a situação de Caim, né? Nasce-lhe um filho, e mediante aquele quadro do que ele tinha e perdeu, né? Vivia uma vida abundante com o Senhor. Salutar dizer que no finalzinho, no último versículo do capítulo 4, ele diz: daí se começar a invocar o nome do Senhor. Havia um quadro negativo, onde um plano, né, foi danificado pela escolha nossa, né? Nós danificamos o plano do Senhor, um plano que Ele tinha estabelecido para nós, né, e nós danificamos. E aí, quando a gente percebeu o que tinha feito, a única saída que teve ao coração dos irmãos foi invocar o nome do Senhor. Não porque eles estavam aptos para isso, mas eu creio que já era o Senhor trabalhando nisso, porque dali se começaria uma produção de consciência do que tinha acontecido e do que nós deveríamos fazer para retornar ao Jardim do Éden para comer e beber do Senhor, né? Então, a palavra, ela vai se desenrolando de Gênesis até Apocalipse, com essa única intenção, dizendo quem nós somos, dizendo onde nós estamos e dizendo quem é Deus, né? Então, muitos estão preocupados com as atitudes. Nós estamos preocupados muitas vezes com a nossa atitude com relação ao Senhor e ao próximo, quando está até um pouco avançado. E aí a gente, quando peca contra o irmão, a gente fica, ou contra Deus, a gente fica assim, muito focado em pedir perdão a Deus e pedir perdão ao irmão. E isso tem que se fazer, e a palavra diz. Mas tem algo antes, que a Bíblia nos orienta, por que isso acontece. Isso acontece devido a um afastamento de Deus, né, que a Bíblia chama de iniquidade. E o arrependimento genuíno não é eu ter pecado contra o irmão. O arrependimento genuíno não é eu ter pecado contra Deus, não é eu estar aqui e cometer alguma ação que fira o coração do Senhor ou o coração dos irmãos, né? O pedir o perdão ainda não é o arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno é eu não entender quem eu sou, é viver a parte de Deus. Por isso que eu cometo essas coisas. E fico pedindo perdão por essas coisas, que não está errado. Só que eu não conheço a origem do arrependimento. A origem do arrependimento é eu não ter a consciência de que fui criado por Deus para viver para Ele. E por não ter essa consciência, eu pratico atos que vão de encontro a Ele. Então, eu tenho que me arrepender do tempo da minha ignorância que eu vivi a parte de Deus. Esse é o nosso grande arrependimento, que foi o princípio de Gênesis 3. Perder o contato com Deus. Isso é que é o arrependimento genuíno, que está voltado para o próprio Deus. E aí ele entra no Salmo 116, que é onde
a mensagem hoje o Senhor vai nos ensinar. Ele diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eu escolho o Senhor, eu amo o Senhor. Eu escolho, ele começa logo a dizer que escolhe o Senhor, ele ama o Senhor. Porque o texto vai mostrar que ele está numa situação complicada, né? Uma situação difícil, passou por uma situação difícil. Porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então, primeiro princípio, a gente tem que invocar ele enquanto viver. Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. O que é isso, irmãos? Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. O que é isso? Isso é uma depressão violenta. Isso é um ataque do inimigo na mente dele, terrível. Primeiro ponto para a gente começar a ficar mais livre do sofrimento, no sentido de querer escapar. Esses ataques foi permissão do Senhor. Tudo isso aqui foi permissão do Senhor. A gente está vendo um salmo, uma oração de Davi, num contexto, né? Dentro de um contexto, porque aqui é a vida de Davi. Isso aqui é a vida dele. O Salmo 116 não se resume na vida de Davi. Os salmos e o testemunho dele é a vida dele. Então, dentro de uma esfera da vida de Davi, ele pôde ter essa relação com o Senhor. Então, o Senhor permitiu que os laços de morte e angústia do inferno se apoderaram de mim. Ele permitiu. Caí em tribulação e tristeza. Só que Davi passou por isso porque o Senhor queria, como em cada um de nós, produzir consciência. E a coisa começou a surtir efeito. Por quê? Porque caí em tribulação e tristeza, então fui tomar meu comprimido, fui atrás do psiquiatra, fui atrás do médico, fui atrás dos sábios, fui atrás das ervas, fui atrás daquilo que podia me ajudar. Foi assim que ele disse? Essas coisas tudinho, irmão, entendam. Entendam, uma coisa não anula a outra. Porque quando a gente fala aqui, dá a entender que é só isso, e não é. O Senhor é infindavelmente, incomensuravelmente maior do que tudo, ele tem seus caminhos. Só que o texto está dizendo que ele, então invoquei o Senhor. Ele está dizendo que a primeira providência que ele fez foi ir para o Senhor. Isso já está mostrando uma produção de consciência, iluminando a consciência dele. Desse invoquei o nome do Senhor, e ele diz, ó Senhor, me livra dessa situação. É isso que ele diz? Livra minha alma. Ele sabia quem era que estava sendo atingido, né? Então, livra a minha alma, minha mente, minha vontade e minha emoção. Livra, mas a gente pensa que Davi estava orando ao Senhor, né, só para ser livre da coisa em si. O texto é muito claro e a gente vai perceber isso. É como se Davi tivesse que, Senhor, me livra disso. Senhor Jesus, me livra disso. Senhor Jesus. Não só isso, era isso. Porque não tem homem que tenha uma mulher, um ataque de Satanás e não queira sair. Seria muita hipocrisia. Primeira coisa que o caba quer é sair. Mas o que o texto está nos ensinando, o que o Senhor está nos ensinando, é como eu devo estar nesse meio. Porque Jesus não é só um abrigo contra a tempestade. Jesus é um abrigo na tempestade. E é o que esse salmo está nos dizendo. Então ele diz assim, livra minha alma, né? A minha mente, Senhor, a minha vontade e a minha emoção, ele está tomando rumo aqui, eles estão ancorando em alguma coisa que não é o Senhor. Me livra. Ele não está preocupado só com o que ele está sentindo, ele está preocupado com a situação entre ele e o Senhor. Ele está preocupado como ele está em relação à consciência dele para o Senhor. Ele não só quer sair da situação, mas ele quer que a alma dele permaneça naquilo que o Senhor colocou ele, para poder ele conhecer mais o Senhor. Porque os textos são claros. Se for para a nossa situação, para a nossa experiência, a gente não tem essa linguagem. Livra minha alma, o Senhor é minha salvação, Ele me salvou. Nós não temos essa linguagem. Nós temos, o Senhor me livra disso, tem misericórdia, Senhor. A gente até é específico com aquilo que está sendo dado para nós, o pacote, né? Então a gente é específico, mas Davi não.
Aqui o Senhor está nos ensinando que ele estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Ou seja, a mente dele estava ocupada, não estava, ele estava, rapaz, e ali naquele negócio ele foi aprendendo, porque o desenrolar do texto vai mostrando que ele vai aprofundando nessa relação. Aí ele diz: então invoquei o Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado novamente, e ele me salvou. Ele me salvou. Então do 7 a gente começa a perceber um aprofundamento nessa relação. Ele diz: volta minha alma a teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, da lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Qual era o objetivo? Condição, não é a sua situação. Pronto. Ele não tá preocupado tanto com a situação, ele está mais preocupado com a condição. Mas tudo que o Senhor permite, os irmãos estão entendendo? Tudo que o Senhor permite é para que a gente tenha essa consciência. Não é que eu tenha que buscar algo, eu já tenho. Já está em mim. E aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, né? Então o que o Senhor quer é que ele diz assim, ó, Davi está na condição daquele leproso aqui, daquele único que voltou. Não voltou um e foi curado e os 9 foi embora? Porque ele entendeu que essa situação, ele disse: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ele percebeu a condição dele. Aí ele diz assim, ó: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Para que foi que o Senhor permitiu laços de morte cercar e as angústias do inferno se apoderar de Davi? Para quê? Será que se isso não tivesse acontecido, ele pronunciaria isso aqui? Ele saberia que invocar o nome do Senhor não era para mudar minha situação, mas que era para eu reconhecer a minha condição? Que eu sou um filho de Deus, que fui colocado nessa terra para fazer a vontade eterna dele e não os meus desejos? Porque você acha de onde vem as angústias do inferno, os laços de morte, as tormentas, de onde vem? De a gente estabelecer o nosso plano, de a gente desenhar o nosso futuro, de a gente querer desse jeito, estabelece tudo como tem que ser. Tantos filhos, o emprego ganhando tanto, uma casa não sei aonde, um carro que tem que ser assim, não é assim? Agora vamos para o culto. Ó Senhor Jesus, eu te dou graça, se o Senhor fizer isso, tu vai ver, eu vou cantar bem direitinho para tu, vou fazer o jejum, vou fazer tudinho. Porque a gente está preocupado com a nossa situação, e o Senhor quer que a gente veja a nossa condição. Esse é o problema. Nosso problema todinho é esse. Satanás, ele teve, né, essa ação no homem de mudar o foco. Porque quem é construtor sabe, se você erra 5 centímetros, 10 centímetros aqui, quanto é que dá? Quanto é que dá, Rogério? Quanto é que dá, Barbosa? Se você, hein, Alisson? Se o cara dá um erro aqui de 10 centímetros, né? Vamos lá, qual lá fora, qual é que dá? O grau. Vai dar mais de metro, não vai? Então, o Senhor nos colocou numa condição, e Ele só fez isso, ó. Foi assim que Deus disse. Pronto. Só isso. Eu quero ler um texto para a gente voltar para cá. Eu aconselho quem puder, compre esse livro, O Caminho de Deus Não Nosso, de Dr. Martin Lloyd Jones. Esse irmão, ele é muito aceito em todos os ministérios, assim, o testemunho dele é fantástico. É um médico, já dormiu no Senhor, mas o testemunho dele é fantástico. Ele tem muito assim, eu gosto muito, eu acho que ele tem muito a ver com o irmão Lucas. Por ser médico, ele faz uma narrativa bem, uma investigação acurada dos fatos, né? E ele, não só como médico, mas como irmão, ele, na sua geração, ele foi muito precioso para o Senhor. O caminho de Deus não nosso. Ele diz assim: lá estavam Adão e Eva no paraíso, perfeição. Não precisavam trabalhar com o suor dos seus rostos, não precisavam debater-se com a natureza, não precisavam lutar contra os espinhos e cardos, uma vida de bem-aventuranças e regozijo. Por que o mundo não é mais assim? Ele tem muito isso, ele trabalha muito mandando a gente pensar, né? Levando a gente a pensar. Só tem uma resposta. Quando a tentação veio a Eva, não foi assim que Deus disse? Né? Será que o tentador disse assim, ó:
Faça o que eu lhe digo e vocês serão infelizes. Né? Façam o que eu lhe digo e perderão tudo. Terão dor, terão de trabalhar para conseguir seu pão e ganhar seu sustento. Claro que ele não disse isso. Ele disse, na verdade, é tudo muito bonito como é agora, mas apesar de tudo isso, esta vida é muito insignificante e muito limitada. Ideia errônea para com Deus, para que a gente abrigue e alimente, e um divisinho aqui, lá na frente, você vai ver o problema. Ah, como vocês são tolos. Que enfadonho estúpido, que coisa estranha isso de escutar Deus. Que ideia estranha de ir em frente com essa vida religiosa. Vocês não estão aproveitando a vida, não estão percebendo o seu potencial, não sabem o que possui interiormente. Vocês estão sendo refreados, então estão sendo reprimidos. Deus está impedindo vocês de realmente expressar e progredir até a verdadeira dignidade de sua própria grandeza. Escute-me, diz o diabo, não dê ouvidos a ele. Se comerem o fruto da árvore se comerem o fruto daquela árvore, seus olhos se abrirão, serão como deuses. Coisa alguma terá condição de permanecer diante de vós. Isso foi o que tornou agradável. Serão mestres do saber, tanto quanto o próprio Deus, terão controle absoluto sobre si mesmos, terão aberto uma porta e terão uma vida de liberdade, de alegria e felicidade. Tudo estará a seus pés, tudo estará sob o controle de vocês, e nada vai deixar de estar nesse controle. Tudo debaixo do controle de vocês e não dele. Vejam, é desse jeito, é simples. E Eva olhou para o fruto e viu que era muito bom à vista. Parecia ser um fruto maravilhoso de todo o jardim, em sua cor, forma e perfeição. Claro que sim. Se a tentação não fosse atraente, ninguém olharia para ela. Né? O que foi que ele disse a Eva que se tornou realidade? Nada. Tudo ao contrário. Ele simplesmente entrou num processo de morte. E Jesus vem para nos resgatar desse processo. Então, voltando para o texto, ele diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Né? Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda dos meus pés. Então, essa proposta do diabo, de que ele estava passando isso, por ser um filho de Deus não precisava, Davi, ele não entendeu dessa forma. Ele entendeu, tá certo, que ele estava numa situação e Deus queria trazer ele para a condição do próprio Deus. Que condição é esse, meu filho? Você ainda não entendeu que eu lhe fiz a minha imagem e semelhança, com um propósito. Antes da fundação do mundo, eu lhe fiz. Eu lhe fiz, não foi para você viver para você. Porque se você viver para você, você vai estar na morte, vai estar no choro. Que ele diz aqui, ó, livrou a minha morte da alma, da lágrima meus olhos e da queda. Você vai permanecer na queda. Então você tem que entender que sua condição é um filho de Deus, uma filha de Deus, criado a minha imagem e semelhança para ter relação comigo, para poder me ouvir, para poder me escutar, e aí eu poder, através de você, me expressar nessa terra, e eu levar o que tenho do céu para essa terra, através de você. Mas se você não conhece sua condição e quer viver na sua situação, então você vai querer agora, tá certo, que eu traga as bênçãos, o meu poder, para poder lhe abençoar aqui na terra. E quanto mais eu fizer isso, mais distante de mim você vai estar. E você não entende isso. Por isso que quando você está angustiado, deprimido, laço do inferno, vem a ideia errônea do inimigo, dizendo o quê? É assim que teu Deus te trata? Né? Mas a mesma situação foi ele que deu e eu alimentei. Ele fica atrás só querendo desviar o olho da gente de quem Deus é verdadeiramente, mas não está dizendo que eu só estou naquela situação por causa dele. Por quê? Porque eu aceitei a proposta dele. Eu não aceitei a proposta dele. Mas que vida é essa que tu tem? Vai buscar uma vida melhor, rapaz. Lembra do filho pródigo? Tinha tudo, como a gente acabou de ler esse texto. Irmão, eu quero lá isso, vocês aqui é muito medíocre, vocês aqui é pequenininho demais, vocês não sonham grande, vocês só querem viver nessa cidadezinha, não é assim? Me dê a minha parte, não trabalhou para nada, né? Me dê minha parte, que eu vou me embora. E o resto da história os irmãos conhecem. Quando ele caiu em si, precisava ele passar por aquilo? Mas o que é que a Bíblia nos diz? Que a gente só vai ter a consciência do Senhor quando a gente cair em si. E para cair em si, o que é preciso? Muitas vezes laço de morte, angústia do inferno, para a gente cair em si. Para poder
Então ele dá a proposta de uma vida maravilhosa que a gente nunca teve nem a gente possui. É uma mentira. Essa vida maravilhosa não existe. Isso é uma Shangri-La. Isso não existe. Essa vida maravilhosa não existe porque o Senhor disse que é cardos e abólio. Mas o Senhor também diz que é possível nessa situação eu ter paz em meus ao caos. Ele diz que é possível. Por quê? Porque a paz que eu estou sentindo não é a paz que o mundo me dá, mas é a paz que é Ele mesmo. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E ele faz um divisor de águas: não vos la dou como o mundo a dá, mostrando que o mundo dá paz, e essa paz vem de Satanás, porque Satanás é um anjo de luz, que ele pode se transformar, não anjo de luz não, ele pode se transformar num anjo de luz para enganar a gente. A Bíblia diz que existe sabedoria demoníaca e terrenal. Diz que ele pode se transformar num anjo de luz. Então nem toda luz é de Deus, nem toda sabedoria é de Deus, né? E aí, se eu não tiver essa relação, através agora de invocar o nome do Senhor, para me mostrar a minha condição, e não só para me tirar da situação. Me tirar da situação é quando eu reconheço a minha condição. Quando eu reconheço minha condição, aí eu estou agora recebendo o remédio adequado para sair da situação. Sair não, passar. Porque a Bíblia diz que a gente não sai, ele diz que a gente passa. Ele diz passardes, ele não diz ficardes. Tende grande regozijo o passardes por provações, não é ficardes. Então nós passamos e somos salvos pela vida do Senhor. Não somos livres de nada, mas somos salvos de tudo, né? Então o que a gente precisa entender é que o invocar o nome do Senhor nunca foi, em princípio, em identidade, em essência, para me tirar da situação, embora ele fez muitas vezes. Mas o que é que eu tenho que ter? Uma consciência de mim para Deus? Não existe, isso é mente. A consciência de Deus para mim. Porque a consciência é me levar a ter o que Deus é, e o que Deus fez, e o que Deus tem para mim, que é Ele mesmo. A mente é o contrário, entendeu? Então eu uso minha mente para invocar o Senhor, para Ele vir me abençoar. Eu uso minha consciência para me voltar para o Senhor e dizer: e aí, Senhor? Por exemplo, se o Senhor tivesse sentado naquela cadeira no final da reunião, gosto desse exemplo que a gente vai entender. Está ali, Pai, Filho e Espírito Santo num só, pá. Aí a gente entender. E ele desse uma folha, Gabriel chegasse aqui, desse uma folha a cada um da gente, e uma caneta. Ele disse: ó, cada um vai ter meia hora com ele ali depois do culto. Depois da reunião, vai ter meia hora com ele ali. Tá certo? Você tem, aí faz a fila, então vão lá. Então tá lá o papel aqui. Quando chegar lá, você vai ter meia hora com ele. Como é que essas folhas chegariam lá? Se a gente for sincero diante do Senhor, ia chegar com tudo que a gente tem dúvida, com tudo que é, com tudo papapá, para que Ele abençoe. É isso? Agora, tome, Senhor, a folha em branco, escreva, e tu és comigo para poder praticar. Aí isso é condição. Levar a folha preenchida é situação. Levar a folha em branco é a condição. Porque na minha condição, é o que a Bíblia diz, a gente não sabe o que é que enxerga aqui, ó. Um palmo diante da gente. Então, ele vai, eu cria, ainda que disse esteve sobre modo aflito. Existe aflição, irmão. Mas quando a gente vai lá em Isaías 45, o Senhor diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que cria a luz, né? E cria o mal. O mal não é o mal, Satanás. Quando a gente vai para a origem daquela palavra mal ali, na raiz lá do hebraico, é aflição, né? É isso aqui, é aflição, é espírito contrito mesmo para o cara se voltar para ele. Então o mal em si não é Satanás, embora a gente saiba que quem criou Satanás foi ele, mas quando a gente lê aquele texto, a gente pensa que é a criação de Lúcifer, de Satanás. Não é, é a criação de angústias para poder trazer de volta. Porque a gente estaria tudo longe dele. Satanás é um servo de Deus. Satanás é um elemento de Deus que faz com que a gente se volte para ele. Porque a gente ficou tão cego, tão cego, tão cego com relação a Deus, que a gente precisa de um exemplo para poder seguir.
A gente não tem mais como ver Deus se não tiver Jesus como Filho do homem para ser a nossa imagem, para dizer, ó, tem que ser assim, ó. Senhores da criação, os senhores da criação, que o Senhor estabeleceu para dominar tudo isso, foi dominado. Isaías 1 vai dizer que Israel estava na terra deles, mas estavam possuídos pelos inimigos e escravos dos inimigos. Aconteceu conosco. O Senhor nos deu a herança, nos deu tudo, a terra é nossa, nós vivemos e habitamos e somos escravos do inimigo. E ele veio como Filho do homem para ser o nosso referencial, para que a gente seja liberto disso. E até nisso, tá certo? A gente não consegue ver porque a gente está muito na nossa situação, a gente não vê a nossa condição. Ele chegou e disse, eu criei, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Como é que o camarada que está com laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, e todas essas coisas, de todos os benefícios para comigo? O que é que está sendo produzido nesse texto aqui, irmão, no coração de Davi? Meu irmão, é possível a pessoa no laço de morte, para necessitar e dizer, Senhor, muito obrigado pelos benefícios que o Senhor tem feito para comigo? O que é que está sendo produzido aqui, irmão, nesse trabalhar do Senhor na vida de Davi? Hein? O que é que está sendo produzido? Consciência. Está tirando ele da mente. A mente não foi feita para mandar em nada, a mente foi feita para ser subjugada. A consciência é dizer à mente o que é que ela tem que fazer, e não a mente dizer o que é que a consciência tem que fazer. Quando a mente quer dizer o que a consciência tem que fazer, é a minha situação. Quando a consciência diz o que a mente tem que fazer, é a minha condição. Só que a gente vive mais escutando a mente, porque se Davi tivesse na mente dele, ele ia dizer o quê? Senhor, eu te sirvo tanto. Senhor, como é que pode? Olha o testemunho, olha isso. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque agora eu estou entendendo. Tive aflito. É um paradoxo. Embora eu cria, mas tive aflito. Tive aflito por quê? Porque o inimigo, segundo Romanos 6, não reine o pecado mortal em sua carne, de modo que obedeçais às suas paixões. Eu cria, mas tive aflito. O inimigo não quer perder seu reino. Só que quando eu disse que Satanás é um servo do Senhor, tem um irmão que diz que nós vamos chegar diante do Senhor lá e vamos dar glórias a Deus por Satanás. Quando a gente entender o quanto ele foi usado e quantas vezes eu e você tem essa relação com o Senhor de proximidade e de amor por causa dele. Não por causa dele em si, entenda, pelo amor de Deus. Porque ele foi o instrumento de Deus para poder atacar a gente e a gente chegar nisso aqui, ó. E a gente chegar com essa consciência aqui, entender que tudo que a gente passa é para nos levar para ele. Tudo que a gente passa é para nos levar para ele, não é para ficar agora curado e viver agora na minha vida que eu tinha que me levou para aquela situação. Porque o grande problema é esse, eu sou curado, vou para os cultos, rezo, sou curado para quê? Para voltar na vidinha que eu tinha. Eu não consigo entender que eu sou curado para algo maior. A nossa cura e a nossa libertação e a nossa salvação é para testemunho de Deus nessa terra, é para poder estar livre e para testemunhar esse evangelho da glória de Deus para o resto da minha vida. Como testemunho vivo, como aquele de Gadara, liberta aquela legião. Senhor, deixa eu ir contigo. Não, vai para as 10 cidades lá e mostra a misericórdia que Deus teve na tua vida. E a palavra diz que ele não passou o resto da vida pregando o que Deus fez na vida dele. É para isso que nós somos libertos. Deus queria que tivesse desse jeito? Não, mas a escolha foi nossa. Satanás só chega perto de mim e de você por causa da escolha nossa. Que a gente faz as escolhas como Eva e Adão fez lá, tá certo? A gente vive fazendo o tempo todo. A gente fica vendo aqui um Deus todo domingo, todo dia, toda hora, pedindo licença a mim e a você para trabalhar e andar com a gente. Isso é que eu não consigo, eu digo, Senhor, me perdoe, mas eu não consigo entender. Porque se fosse eu já tinha dado um chute no pau da barraca. Agora eu não entendo como é que um Deus, meu filho, negue, meu filho, não. É uma prepotência, uma arrogância, um se achar, e esse Deus, meu filho, está entendendo? A gente é difícil demais, irmãos. Agora eu não conhecer essa situação que eu estou, não conhecer minha condição que eu estou, e achar que está tudo muito bem, está não, irmãos. Está não. Você acha que se a gente tivesse com a vida
Que graças ao Senhor também o lado positivo é que a gente está sendo liberto muito disso, isso é fato, tá certo? Mas você acha que se a gente tivesse na época de Jesus, a gente tinha sido diferente dos fariseus, se a gente tivesse ali naqueles modos operantes religiosos, dentro do templo? Barbosa, curar um câncer, tirar uma depressão, parar o céu, parar o sol, isso é alguma coisa para o Senhor? O que é que a Bíblia está dizendo? Moisés, bota a mão no teu peito. A mão ficou o quê? Leprosa. Na mesma hora, bota de novo. A mão ficou o quê? O senhor tem problema com cura? O senhor tem problema com cura? Josué, o sol o quê? Josué, o sol o quê? O senhor foi contra as leis da própria natureza, ele parou o sol. Isso tem problema? Me diga uma coisa, isso tem problema para o Senhor? Tem? Agora mudar um coração humano. Porque não depende só dele. Depende de nós. Ele vai bater o tempo todinho. Só que a gente não entende uma coisa, irmão. O tempo está se abreviando. O tempo está se abreviando. O tempo está se abreviando. E eu creio. Se eu creio. Baseado em experiência de irmãos. Experiência de irmãos também. Que há uma dor proporcional no final da reta. Quando um filho de Deus está na cama, sabendo que está partindo, e os seus também são filhos de Deus, e sabem que ele está partindo, e que viveram o Evangelho, procuraram se negar, invocar o nome do Senhor com a precisão de mostrar a condição para estar em total arrependimento, em constante arrependimento, porque o invocar o nome do Senhor é isso, é mostrar a minha condição para eu estar me arrependendo de quem eu sou. Não é para ele estar me tirando da situação só. Então, e aquilo ali, como é que é aquela situação? Você está se despedindo de uma pessoa que sabe, e você sabe para onde ele vai. E sabe o que é que eu acho mais estranho? É que a gente tem medo, quando um da gente dorme, de dizer que não vai reinar ou que vai reinar. Porque se disser que vai reinar, é presunção. E se disser que não vai reinar, é julgamento. Não é isso? Só que Paulo dizia, já a coroa da justiça está guardada. Para mim, eu sei que eu vou reinar. Por quê? Porque ele sabia o modo de vida que ele tinha aqui nessa terra. Isso é para mim e para você? Não, ou não é? Será que quando chegar a nossa hora, não seria interessante a gente ter isso no lábio, provindo de um coração, de uma vida que a gente sabe para quem viveu? Que segurança é, irmãos? Aí qual é o poder da morte que tem numa hora dessa? Qual é o poder? Tragada foi a morte pela vida. O problema é que o pessoal se desespera com a morte porque não tem identidade de quem é. Não sabe de onde veio, não sabe o que é que está fazendo aqui e não sabe para onde vai. Mas quer o São de Matusalém para ter 400 carros, 200 casas e viver muito bem com um gênio da lâmpada do meu lado, chamado Jesus Cristo. Tem um gênio mais poderoso? Estou precisando de uma cura. Shhh. Aí ele sai. Diga, meu filho, aqui, senhor. Puf, até logo. Irmão, pode parecer brincadeira, mas se você e eu for sincero, é assim que a gente busca o Senhor, como o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada. A gente não busca o Senhor para que Ele mostre quem eu sou. Porque quando Ele vem mostrar quem eu sou, Ele vai dizer, não, Senhor, tu estás errado, tu estás equivocado. Vai ter uma comunhão aí de novo com a Trindade aí, vai o Senhor ter uma conferência que o Senhor vai ver que eu não sou esse tipo de pessoa que o Senhor está dizendo que eu sou. Né? Senhor Jesus. Eu disse na minha perturbação, ele estava aflito, ele estava perturbado, porque a Bíblia é humana, irmão. Não venha dizer esse negócio, o cara pode estar cheio do Espírito Santo, mas quando tem um ataque do inimigo, não tem esse negócio não, vem perturbação, acaba pé do tino, é desse jeito. Só que tudo tem um propósito, me trazer para onde? Para Deus, irmão, para que eu conheça quem eu sou. Aí ele diz, que darei ao Senhor pelo menos, tomarei o cálice da salvação. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor para todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aí ele vai cumprir os votos dele ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele vai falar isso no 14 e no 18. Que votos são esses? Que votos são esses? São o que ele falou no versículo 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Esses são os votos que ele fez ao Senhor no meio da angústia. Os irmãos estão percebendo o que é uma consciência
que Deus faz em nós, no meio de um laços de morte me cercar e angústia do inferno, sabe o que foi que ele disse? Ele descobriu que ele foi criado para andar na presença de Deus, na luz da vida. Ele não foi feito para viver para ele, porque quando ele descobriu que ele começava a viver para ele, ele não só invocava o nome do Senhor para tirar ele da situação que ele está, porque ele quer estar daquele jeito, que é o gênio da lâmpada, ele não só identificou isso, né, como ele percebeu que aquilo era para trazer ele de volta. E uma vez que era para trazer ele de volta, ele diz, eu vou viver na presença do Senhor todos os dias da minha vida, porque é o lugar mais seguro. Mas aí quer dizer que não vai ter problema? Os salmos, depois você vai dizer, vai ter problema. Só que não é esse tipo de problema. Só que não é laços de morte me cercando, me acabando, não. É outro tipo de problema, que problema a gente vai ter em todo canto. E pode até ser, dependendo da situação. Só que agora, quando Davi veio com outro ataque desse, será que esse ataque foi tão poderoso quanto esse? Depois dessa consciência produzida? Certamente que não. Porque os ataques vão perdendo o poder. Por quê? Porque a consciência vai aumentando. Então eu agora não negocio mais. Eu não fico mais querendo, não estou mais tão preocupado com os ataques. Eu estou preocupado que, Senhor, para quê? Senhor, e aí? Minha luz, tu és minha luz, minha salvação, me mostra. Se tu estás mandando isso é porque eu estou inadequado em algum canto. O que é que está faltando? Vai me mostrando. Eu preciso de ti. Sem ti, Senhor, eu não consigo. Olha só. Né? E aí quando eu começo a entender que aquilo é a mão de Deus na minha vida, porque eu sou um tição, que eu não presto para nada no sentido negativo da carne, quando eu não entendo isso, aí eu vou comer a ideia de Satanás, vou me alimentar dela. Como é que tu, irmão, rapaz, tu vai para a rádio, tu abre o local, tu faz o pão, tu faz isso, tu faz aquilo, tu não sei o que, tu vai para a conferência, tu não falta uma, tu não sei o que, 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 e olha a tua vida. Estava lendo aqui, ontem eu li para os irmãos a mensagem, é uma Bíblia que um irmão traduziu ela numa linguagem bem contemporânea, nossa, mas com relação ao que o texto quer dizer, na nossa linguagem, para que a gente entenda. Isaías, capítulo 1, que a gente desfrutou a semana passada, do versículo 3 ao 17, ele diz assim: chega de joguinhos religiosos, não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agendas sabáticas, encontros especiais, reuniões e mais reuniões. Não aguento mais falar em reunião. São reuniões para isto, reuniões para aquilo, chega de reuniões. Vocês me cansaram, estou cansado de religião, de tanta religião. Enquanto vocês continuam pecando, quando fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Não importa se oram alto, por muito tempo ou com frequência, eu não vou dar ouvidos. Sabem por quê? Aí ele vai dizer: porque vocês têm trucidado pessoas e suas mãos estão cheias de sangue. Qual é o alvo do Senhor? Pessoas. Vão para casa e se lavem, limpem essa sujeira toda, esfreguem a vida até que saiam suas maldades, para que eu não veja mais e não seja mais obrigado a olhar para elas. Digam não para o mal, temor do Senhor. Provérbios 8, 13, que é temer o Senhor, né? Aborrecer o mal, seus caminhos, a arrogância, a soberba, eu o odeio. Então ele diz, digam não para o mal, aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça, ajude os oprimidos e marginalizados, faça alguma coisa pelos sem-tetos, levante a voz em favor dos indefesos. Você está vendo que é tudo relacionado a pessoas? Então quando eu não entendo isso, quando eu não entendo e tiro o foco de Deus e do próximo e coloco no meu umbigo, aí eu ainda vou invocar o nome do Senhor para avalizar o que eu penso de mim e como Ele tem que agir comigo. Senhor Jesus, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. A gente acha que isso é a morte literal, né? Será que o contexto está falando de literalidade de morte ou literalidade espiritual? Que ele está morrendo para ele está invocando o nome do Senhor, não é para o Senhor livrar ele da situação não, é para o Senhor livrar ele da condição dele de querer viver numa situação que não tem nada a ver com o Senhor. Ele está invocando o Senhor para dizer, Senhor, pelo amor de Deus, não fui criado para isso não.
Eu fui criado para viver para ti. Por escolher a coisa errada, olha o que está acontecendo comigo. Por quê? Porque eu quero esse celular, que é a última geração. Me abençoa, Senhor. Eu te criei para tu ter celular, rapaz, presta atenção. Rapaz, acorda. Mas, Senhor, todo mundo tem. As filhas de Ló. Senhor, todo mundo tem. Vamos fazer os meninos, porque é para fazer segundo o mundo, como se todo mundo faz. Não é porque era o desejo do Senhor que gerasse filhos. Não, é porque todo mundo faz. Todo mundo tem, Senhor. Olha que coisa linda, Senhor. Está vendo? Está vendo? Para que o Senhor se converta e tenha pena de nós. Né? Aí eu venho, aí Ele vai me abençoar para me dar o que eu quero. Olha que situação. Aí o Senhor não dá. Depressão. Angústia. Estou botando o celular aí, por aí afora, a lista é imensa. O Senhor não dá, rapaz, porque Ele não negocia com a carne. Ele não negocia com a carne. Aí lá vem, meu Deus, depressão, aí fica. Mordendo os dedos, comendo as unhas, tomando remédio. Por quê? Porque simplesmente não volta a alma para o Senhor, não volta, simplesmente diz, Senhor Jesus, tira o foco do pedido do celular e vai para a origem do pedido do celular. Esse pedido é para satisfação e glória de Deus, ou esse pedido é para satisfação e glória minha? O que é que Tiago diz? Pedis e pedis mal, porque pedis para os vossos deleites. E não recebeis. Então não é Deus que não nos dá, irmãos. Não é Deus que não nos abençoa. Não é Deus que é um padrasto, não. É nós que não somos filhos adequados. E como todo pai, quando um filho está adequado, você faz o que seu filho quer, quando ele está completamente... Papai, eu estou querendo aqui um dinheirinho. Para quê? Não, porque eu queria comprar um saquinho de crack ali, que eu estou morrendo de vontade. Vá, meu filho, realmente o bichinho é bom, vá. É assim que funciona? Meu pai, eu estou querendo a chave do carro. Para onde é que você vai, meu filho? Eu quero dar uma voltinha. Você tirou a carteira? Não, mas tem problema, não, só por aqui, por perto, vá. É assim? A gente que é pecador não faz, como é que a gente quer que um Deus santo faça? E aí fica com raiva dele. Eu sou incitado por Satanás, como as ideias dele, alimento, abrigo, quero, formato meus desejos e vou para um Deus santo para ele acolher a safadeza de Satanás e a minha. É complicado, irmãos. E ele não faz porque ele é Deus, ele é pai. Ele é mais pai do que Deus, porque se ele fosse Deus a gente estava tudo morto. Ele é mais pai do que Deus. Porque se ele fosse só Deus, a gente estava com um problema sério. Entendeu? Então, a gente vai ver que o Senhor só quer que a gente se volte para Ele, irmãos. Mas é muito sofisma, é muita fortaleza, é muita coisa que a gente acha que é muito simples para ser só isso. É muito simples. Mas é simples. Simplicidade e pureza devida ao Senhor. Preciosa é a morte. A morte da alma, irmãos. Da vida da alma, dos desejos, de querer viver numa situação que não tem nada a ver comigo. Isso é preciosa. Então o Senhor tem dois aspectos aqui. Primeiro, tá certo? É o contexto que eu não posso fugir. Tem que ser Salmo 116. Ele está falando de uma condição, de uma situação que ele estava por não conhecer sua condição, e o Senhor está mostrando a condição para ele ser livre da situação. Então ele começou a invocar, já começou a reconhecer e diz, realmente, Senhor, preciosa é a morte quando o filho teu se nega. Quando o filho teu toca no que tu estás falando e se volta para ti, invocando o teu nome com essa realidade, realmente é muito precioso para ti, Senhor. Porque quem estava falando era um vivo, não era um morto, não. Era um morto para ele mesmo, é o que Paulo diz, vivo não eu, mas Cristo vive em mim, era o que se aplica a esse versículo aqui. E que quando a gente morre literalmente, também o Senhor se agrada, porque terminou a carreira e a gente está voltando e vai ver ele face a face. Então, o contexto da morte dos seus santos, irmãos, é o negar a vida da alma que tanto o Senhor falou em Mateus, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me, e que quando eu faço isso é precioso para ele. A morte dos seus santos, a morte do eu, individualzinho, né? Aí ele chega e diz, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Tirou ele da situação. Está vendo aí? Tirou ele. Os laços de morte e as angústias do inferno foi quebrado. Mas quando foi que foi quebrado? Quando eu conheci minha condição e invoquei em realidade, porque o Senhor está perto daqueles que invocam em Cristo. É verdade. Em Cristo. Então ele está dizendo, quebraste
as minhas cadeias. Eu não tenho mais laços de morte me cercando e nem tenho mais angústia do inferno, porque simplesmente identifiquei a causa. E qual foi a causa? Eu querer um Deus que me abençoe para fazer o que eu quero. Quando eu identifiquei isso, o Senhor veio e me abençoou com Ele mesmo. Cadeias, tudo foi quebrado. Tem problema o Senhor tirar alguém de angústia? E está aqui. Mas por que Davi saiu rápido? Por que Davi saiu rápido? Por causa disso aqui, ó. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Ele estava vendo os benefícios que estava sendo feito. Agora não tem uma relação com o Senhor não, para ver se a gente identifica. Não tem uma relação com o Senhor não, para ver se a gente não maldiz. Oferecer sacrifícios de ações de graças. Alguém oferece sacrifício de ações de graça quando está tudo muito bom? Oferece, né? Não é bom? Oh, Senhor, muito obrigado pelo meu carro, né? Oh, Senhor, muito obrigado pela essa esposa maravilhosa, né? Ninguém agradece, né? Senhor, me perdoe, obrigado por essa impinge que o Senhor me deu. Senhor, obrigado por esse calo, essa... É assim? Mas ele está dizendo, oferecer sacrifícios de ações de graça. Sabe o que ele diz no Salmo? Sabe o que ele diz no Salmo 53? O próprio Davi: aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me louvará. O Senhor, ele estava louvando o Senhor através da gratidão do que o Senhor permitiu para que ele conhecesse a condição dele e se voltasse para o Senhor. Ele está louvando o Senhor aqui, dizendo oferecer-te sacrifício de ações de graça. Não é bode, porque aqui ainda estava na época da lei, porque ele não estava dizendo os sacrifícios agradáveis a ti, como ele fala lá no 51. Ele diz, ações de graça, vou agradecer. Irmãos, isso não é fácil e a gente não consegue. Mais uma vez, quem está falando aqui, Senhor Jesus, dá a impressão que quem fala aqui já está no top, né? Já chegou no patamar, e que se tiver um ataque de depressão, ou seja lá o que for, já está ensinando, é porque já sabe. Não, o Senhor está nos ensinando. A diferença é que eu estou em pé e vocês sentados. Mas é para o pacote todinho. Talvez eu seja o primeiro a correr aqui se brincar. Agora eu preciso alimentar essa minha consciência de quem eu sou. Porque a força só vem da fraqueza. A força não vem da força não. A força só vem de quem reconhece quem eu sou. Senhor, se tu não for comigo, eu vou negar. Se tu não for comigo, eu vou invocar para tu me tirar da situação. Eu preciso ser sincero naquilo que eu sei que eu sou. Eu não aguento um beliscão. Eu vou, não, pode mandar, senhor, pode mandar porque eu aguento. Aguenta nada, rapaz. Aguenta não. O que vai fazer a gente aguentar é a relação, é a consciência do que aquilo está sendo formado em mim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amo o Senhor porque Ele me ouve. Eu sei que Ele me ama, e que quando eu sou guardado nessa consciência que Ele me ouve, que Ele me ama, a minha alma começa a interpretar, reinterpretar tudo. A calamidade de hoje é a bênção de amanhã. Entendeu? O processo que eu estou passando difícil hoje é a bênção de amanhã. O que eu não estou vendo hoje, vou ver com a luz mais clara de meu dia amanhã. Porque o que eu faço hoje contigo, tu não entende, mas amanhã tu vai entender. Por que tu não entende hoje? Porque tu está muito ligado na tua situação. Se tu tivesse, né, mais despreocupado de ti mesmo, tu estaria vendo hoje. Mas tu não consegue, porque eu tenho que tirar tudo da tua situação primeiro, para levar a tua para a condição. Agora você já pensou se Paulo tivesse com o olho na pobreza, na fome, na situação? Ou na riqueza, ia permanecer. Mas como crianças, né, que só quer o peito, criança não gosta da mãe, criança gosta do peito. Ela vai gostar da mãe depois, né? Como crianças que só gostam de peito, Ele nos deu leitinho, mas agora a gente precisa de um alimento mais sólido. E aí, é como ele diz, ó, o final dos tempos estão se abreviando. Vocês vão começar a passar por situações difíceis, né? Então, se vocês não entenderem que o invocar o meu nome é para que vocês passem pela situação comigo, eu e vocês, eu me revelando e você aprendendo de mim. Se você não entender isso, no final do tempo eu não vou poder, se essa vida toda eu não fiz ainda, muitas vezes, eu não vou poder estar lhe abençoando naquilo que você quer não. E sabe o que é pior, meu filho? Na hora que chegar um cabra na frente com um revólver na sua cara, para dizer que você só vai viver, que na proposta de Satanás, se você negar meu nome, você vai negar. Só que você não vai viver, você vai morrer. Porque quem nega o Senhor diante do anticristo, está vivendo ou está morrendo. Mas ele ama tanto a vida que ele acha que viver está assim, ó. Ele acha que isso é vida.
Isso é um negócio limitado de 80, 90, alguns bem-aventurados aí, 120 anos no máximo. Isso é existência, irmão. Vida é outra coisa. Vida é eterna. E o cara que nega o Senhor, ele não tem a vida. Porque aquele que desobedece ao Senhor, né, ele não tem vida. Esse eu de Davi aqui, se não quisesse a situação ser mudada, se ele não tivesse reconhecido e tivesse batido de frente com o Senhor, abençoar ele, tirar ele da situação, como muito acontece com a gente, é esse eu que é negado lá. Por isso que é o choro e ranger de dentes. Então, irmão, para terminar, oferecerei sacrifício de ações de graça, invocarei o nome do Senhor. Novamente, cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Que votos são esses? Andar na presença de Deus, porque Ele é o único que me livra a alma da morte, a lágrima dos olhos e os pés da queda. Vou fazer isso nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Então, irmãos, que o Senhor possa realmente nos dar, alimentar no nosso coração nosso encargo, essa nova visão com relação a invocar o nome do Senhor. O nome do Senhor é algo que a gente não tem ideia do que Ele pode fazer por nós. O nome do Senhor é para nos levar para Ele, é para a gente conhecer, é para a gente andar, é para abrir a dimensão. Não, nós temos a dimensão do tempo e do espaço, o Senhor tem a dimensão da presença dEle. E invocar o nome do Senhor é uma das formas que nós podemos adentrar nessa dimensão e contemplar o Senhor face a face pela fé. Ouvir a sua voz. É para isso que o nome do Senhor serve em essência. E a gente precisa praticar isso, negando a nós mesmos, querendo esse nome para poder contemplá-lo. Jesus é o nosso Senhor.